Olá, pessoal. A gente hoje vai fazer a nossa aula assíncrona. Então, nós vamos ver aqui um exercício da instalação de uma bomba booster em uma adutora entre reservatórios. Essa bomba ela vai ser, então, utilizada por causa da necessidade de aumento de vazão e também para melhorar a pressão na rede, já que haverá aumento de perda de carga. Essa daqui é a situação. Nós temos dois reservatórios, um reservatório a 624 metros nessa elevação e o segundo reservatório a 604 metros. A tubulação que interliga esses dois reservatórios, ela tem 2.000 metros de comprimento e tem um diâmetro de 100 milímetros de PVC. Então, a situação é que, com o aumento da demanda, é necessário aumentar a vazão em 50%. Assim, é necessário que haja a instalação dessa bomba tipo booster. Então, o que é que vai ser necessário? Calcular qual é a vazão desse sistema, a altura manométrica e o local de instalação dessa bomba, aonde essa bomba deveria ser instalada nessa tubulação. Para isso, a gente vai utilizar um software que é gratuito, para a gente ver que tem essas possibilidades também, para facilitar aí os cálculos que são necessários. E então, a gente vai utilizar esse programa que se chama SysCo, que é um sistema para cálculo de componentes hidráulicos. Ele é livre, ele foi desenvolvido pelo UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, e também Pimenta de Ávila Consultoria. Ele está disponível aí nesse site, vamos dar uma olhadinha ali no site. Aqui tá, não, vocês têm ali o link, vocês têm como acessar esse site. Esse programa, então, ele é, como eu falei, ele é livre e ele está aí disponível para fazer downloads em duas versões, tá? E também tem o manual técnico do programa. Então, vamos ver como é que esse programa funciona, tá? Eu abri ele aqui, ele tem uma outra tela aqui, que a gente, essa daqui é a primeira tela, né? A tela inicial, falando a respeito do programa, desenvolvedores e etc. Então, o que que a gente vai ter aqui, pessoal? A gente pode fazer cálculos em condutos forçados, condutos livres, estruturas hidráulicas e também singularidades. A gente está falando de um conduto forçado, né, uma adutora. Um conduto simples, vamos escolher aqui o escoamento permanente, porque a gente tem um escoamento permanente na rede. E aqui o programa ele já apresenta para a gente qual tipo de fórmula a gente quer utilizar. Pode ser Hazen-Williams ou é universal. Vamos pegar aqui a equação universal. O que é que a gente precisa calcular, né, nesse nosso exercício? A gente precisa, inicialmente, a gente tem o comprimento da tubulação, a gente tem o diâmetro, a gente tem rugosidade, porque a gente tem o material, correto? E a gente tem as diferenças aí de alturas, de cotas dos dois reservatórios. Então, a gente vai calcular a vazão e o diâmetro. Veja que cada alternativa que eles vão pedindo os parâmetros necessários. Vamos aqui para vazão e velocidade. O que é que a gente precisa? Observem, pessoal, atenção. A gente tem que verificar as unidades que o sistema pede que a gente insira. Nesse caso aqui, o diâmetro tem que ser inserido em metro. Nós temos uma tubulação de diâmetro 100 milímetros. Então, dessa forma, 0,1 metro. A perda de carga unitária, como a gente viu, né, pessoal, a gente tem ali um desnível de 20 metros, que é de 624 até 604, e a gente tem também um comprimento da rede de, de quanto? Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui, de 2.000 metros, né? Então, a gente vai calcular aqui
essa perda de carga de 20 dividido por 2.000, 20 metros dividido por 2 metros, que vai nos dar uma perda de carga de 0,01 metro por metro. Aspereza relativa, pessoal. Vamos dar uma olhada, a gente viu que o exercício fala que a tubulação é de PVC. Então, tubo de PVC, o mínimo e o usual, vamos aqui pegar o usual e vamos inserir esse dado. Aqui a viscosidade cinemática é água, né? A gente está transportando água, vamos dizer água a temperatura de 20 graus. Aqui a gente já tem a viscosidade cinemática da água em metro quadrado por segundo, vamos inserir também. E vamos agora calcular isso dali. O programa, então, calculou o nosso resultado, a gente vem aqui na aba resultados, e aqui ele dá para a gente um relatório, tá? A gente utilizou aqui a equação universal, inserimos o diâmetro, a perda de carga, a aspereza, a viscosidade cinemática. E aqui ele dá, então, para a gente a vazão e a velocidade do escoamento e o coeficiente F também. Então, dessa forma aqui, a gente tem a vazão, que vai ser 0,0078332 metros cúbicos por segundo, e a gente tem também a velocidade aqui do escoamento, de 0,9973. Bom, se a gente quiser ver o relatório, a gente tem aqui o relatório para saber os cálculos que foram feitos. Podemos exportar isso também para o Excel para ter esses resultados. Mas beleza. Então, aqui a primeira coisa que a gente queria fazer, que seria calcular a vazão. Então, a gente já sabe ali a vazão, que deu 0,00733, etc., metros cúbicos por segundo, que dá 7,83 litros por segundo. Como o próprio exercício já fala, é necessário aumentar a vazão em 50%. Dessa forma, a gente vai ter que calcular a nova vazão, ou seja, 50% a mais do que 783 vai dar 11,75, e agora a gente tem que achar a nova perda de carga. Então, a gente volta lá de novo no programa, vamos mais uma vez utilizá-lo. A gente vai aqui de novo, o que a gente vai querer ainda é o cálculo pela equação universal, a gente quer calcular a velocidade e a perda de carga. A vazão aqui, pessoal, que a gente vai ter que inserir vai ser a vazão que a gente tem que aumentar, que vai ser em metros cúbicos por segundo, vai ser 0,01175, que é 11,75 litros por segundo, né? Eu acho que é 11,75, ficou ali embaixo, mas acho que é isso daí. O diâmetro da tubulação continua sendo o mesmo, 0,1. A aspereza relativa continua sendo o mesmo material, que é tubo plástico, vou pegar o usual. E a viscosidade cinemática continua sendo água a 20 graus Celsius. Ok, vamos calcular agora. Vamos verificar aqui, então, nos resultados. A perda de carga unitária nova, então, deu 0,021288134 metro por metro. A gente tem aqui a nova velocidade, antes era 0,99, aumentou para 1,49. E aqui a gente tem, então, a perda de carga. Como nós temos 2.000 metros, nós vamos fazer, então, para saber a perda de carga total, o 2.000 vezes essa perda de carga, que dá 0,02128.134. Então, a gente vai ter agora, como perda de carga total, 42,56 metros, tá? Então, aqui eu já tinha colocado. Veja que antes nós tínhamos 20 metros,
como perda de carga total e agora a gente tem 42,56. Ou seja, a gente vai ter um abaixamento da linha piezométrica de 22,56. Vamos colocar aqui, que é o 42,56 menos o 20 inicial. E então, o que é que a gente vai ver agora? Se nós colocarmos ali na nossa figura, a gente tem aqui as cotas iniciais dos reservatórios, o R1 na 624, o R2 na 604. Nós temos aqui essa linha piezométrica inicial, que vai ter aí o seu desnível de 20 metros. E aqui nós temos a segunda linha piezométrica, que vai ter esse desnível, além dessa inicial, de 22,56. Se a gente colocar aqui no desenho, a gente vai, todos na escala, a gente vai ter que a linha piezométrica 2, ela vai cruzar a minha tubulação, mais ou menos aqui, a uns 1.700 metros distantes do reservatório R1, que aqui cortou a indicação do reservatório R1. Então, o que é que tem que ser feito? Né? A gente já sabe que aqui eu teria uma pressão negativa, o que não é possível. Então, a gente vai ter que instalar a bomba anteriormente a esse ponto aqui de 1.700 metros. Então, a gente pode, por exemplo, colocar essa bomba aqui a 1.600 metros e essa bomba, então, ela vai fornecer o escoamento ou energia necessária para o escoamento, tá? Então, ela é necessária, né? Porque senão a gente vai ficar com uma pressão negativa. Então, a gente vai colocar aqui essa bomba que vai ter que recalcar, então, ou colocar mais energia no escoamento para essa água poder chegar até o reservatório R2 para a vazão de 11,75 e para aquela altura ali necessária que a gente está vendo aqui no resultado do exercício.